FM. Boa tarde a todos que estão aqui na Rádio Universidade FM. Eu sou Adalberto Júnior e a gente começa agora mais um Agenda Pública para Além da Notícia, esse programa que traz o aprofundamento da informação e, claro, contando sempre com a presença de Giza Franco. Giza, boa tarde, fique à vontade aqui também para ajudar a gente também, né? A iluminar os nossos caminhos também. Boa tarde, aqui no programa. Boa tarde. E, claro, desejando uma boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao professor Marcelo Domingos Sampaio Carneiro. Professor Marcelo Carneiro, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Giza. É isso Prazer aí. estar aqui de novo. Pois é, hoje a gente vai falar sobre o IDH. E você sabia que o Brasil atingiu pela primeira vez o patamar muito alto de IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, de acordo com a ONU, né, a Organização das Nações Unidas? Pois é, né, muita gente nem ficou sabendo, uma divulgação maior desse número, e a gente vai saber aqui com o professor Marcelo por que esse patamar alcançado é uma coisa muito boa, né? Que a gente pode, com certeza, trazer, se orgulhar, né? Se orgulhar finalmente. E o país avançou em todos os parâmetros medidos, né? De acordo com o estudo divulgado pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, isso referente ao ano de 2024. Na escala que vai de 0 a 1, é bom lembrar, né? O país saiu de 0,744 ponto, 0,744 ponto, registrado isso em 2012, né? Para 0,805, o maior já marcado, isso em 2024. Só lembrando, quanto mais perto de 1, melhor esse índice, né? A evolução positiva do IDHM, né, que é a referência aos números municipais e os seus subíndices, né, levando em consideração 3 indicadores, que é longevidade, que diz respeito à saúde, educação e renda, né? E o melhor deles é o de saúde, eu estou falando de Brasil, em 2012, com pontuação de 0,829, subiu para 0,860 em 2024, né? Sendo igual ou maior do que países considerados desenvolvidos. A gente vai saber por quê aqui, conversando com o professor. Professor, vamos começar pelo básico, né? E saber por que essas informações que são muito alvissareiras, né, não estão sendo difundidas, digamos assim, até porque é um marco, são números bem eloquentes, né? Significativos. Eu acho, em primeiro lugar, interessante voltar um pouco para pensar quando é que o IDH foi criado e qual o contexto, que tipo de resposta ele procurou dar. Como você falou, o IDH é um índice, um indicador que analisa essas 3 dimensões: saúde a partir do indicador longevidade, educação a partir de frequência escolar e nível de escolaridade, e renda a partir da renda média, da renda per capita. Né? Ele foi criado para superar aquele debate sobre desenvolvimento baseado unicamente na ideia do PIB per capita. Né? Então, inspirado nas ideias do economista Amartya Sen, a ideia, então, de ser um índice multidimensional que pegasse vários indicadores, então, esses 3 elementos, e desde então ele tem sido utilizado para verificar a evolução, né, do padrão da qualidade de vida entre países, e no caso brasileiro é interessante porque ele pode ser utilizado para as pesquisas, porque você pode fazer o IDH por município, por micro-região, por região, a região metropolitana. Nós temos também o IDH nessa publicação do PNUD da região metropolitana de São Luís, estados, fazer comparação entre regiões e fazer, como você fez, a comparação entre países. Né? Eu acho que a gente precisa se debruçar um pouco, os dados estão disponíveis, e eu acho que realmente a agenda pública é muito importante, foi muito feliz em chamar esse tema para discussão,
porque eu acho que ele aponta uma situação... É bom a gente falar de notícias positivas, né? Significa que a gente tem avançado, mas também tem elementos preocupantes, né? E depois a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso. Certo. Porque o que ficou aparentemente, né, que melhoramos o índice, mas temos grandes gargalos ainda para superar. E isso em relação ao Brasil, claro. No Maranhão, esses índices também, eles melhoraram, apesar de estarmos aí lá na rabeira, lá no último lugar, né, em termos de números gerais, enfim, o senhor vai explicar como é que isso está acontecendo. O Maranhão continua sendo um estado, né, bastante fraco, você pode tocar esses índices, né? Embora tenha melhorado em uns, tem um que fica mais fraco, o senhor vai explicar tudo. Enfim, o que deu a entender foi, no geral, o Brasil avançou, mas ainda tem muitos gargalos. O Maranhão, no caso, avançou, mas tem algumas coisinhas também que precisam adequar e melhorar, né? A primeira pergunta também, né, enfim, que a gente pode lançar aqui antes da gente ir pelos números, né, ficou em relação falando de Estado, né, ao governo Flávio Dino, né, que ele era perguntado constantemente, teve 2 mandatos e teve o programa, né, Mais IDH, a questão ali dos 30 municípios com pior IDH, trazer eles com números um pouco para cima, enfim. E ele sempre respondia, né, justamente nas eleições aí, que ele concorreu ao Senado, enfim, hoje ele está em outra está no Supremo, né, mas enquanto ele esteve aqui como gestor no poder público, no poder executivo, né? Enfim, as perguntas sempre aconteciam e ele sempre falava, olha, não se preocupe, não tem como ter esses números agora. A gente vai ter mais para frente, no IDH, né? Enfim, o IBGE, mais para frente o censo, teve a questão também da pandemia, que atrasou o censo, e foi aquela coisa triste que aconteceu no governo Bolsonaro, enfim. E ele sempre dizia, vai estar mais para frente. A sua impressão, esse número aconteceu, aquele Mais IDH, aqueles 30 municípios, eles tiveram aí um up, digamos assim, ou a coisa se manteve? Então, Adalberto, quando você fez o convite, eu comecei a trabalhar com os dados do Maranhão e da região Nordeste, porque, afinal de contas, a gente precisa ter parâmetros para fazer comparações as mais precisas possíveis. Então, em primeiro lugar, é que o Norte e o Nordeste, o Brasil como um todo cresceu, mas o Norte e o Nordeste cresceram, os indicadores melhoraram no ritmo menor do que Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. É natural também, né? Faz parte de um processo histórico, né? Nesse sentido, tem uma desigualdade regional que é persistente, não por outro motivo se explica a necessidade de investimentos públicos mais forte nessas regiões. E dentro da região Nordeste, o Maranhão continua, do ponto de vista geral, na última posição. Mas eu tive o cuidado de olhar os índices desagregados. Então, o que é que se observa? Quando a gente pega o IDH em relação à educação, o Maranhão está em 18º lugar. Então, à frente de Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Acre, Pará, etc. Quando se pega o IDH longevidade, o Maranhão está em 21º lugar, mas ainda assim à frente de estados como Pernambuco, Mato Grosso do Sul, etc. O problema é o IDH renda. Aí o Maranhão é o 27º lugar, o último das unidades da federação. Então, eu acho que precisa ser feita uma reflexão considerando, por exemplo, longevidade, expectativa de vida. Então, tem muito a ver com responsabilidade do governo para entrar na discussão sobre o governo Flávio Dino. Tem, obviamente, questões ligadas ao governo do Estado, mas tem a ver muito com a união com o Sistema Único de Saúde, né? Então, talvez isso seja muito mais o resultado, o reflexo da melhoria ao longo dos anos que a gente tem tido no nosso sistema de saúde, programas como Mais Médicos, etc. A educação, talvez, aí sim, você tenha o efeito, que é principalmente o que você mede no IDH Educação, é frequência escolar e escolaridade, e a frequência pegando aí aquelas partes que são principalmente responsabilidade de estados e municípios. Então, aí você talvez tenha um elemento aí mais importante, um componente da política estadual. E o IDH renda, aí eu acho o seguinte, eu acho que nós somos uma federação
Então, quer dizer, a promoção de atividades econômicas, ela tem, obviamente, um peso do Estado, mas eu acho que a União ainda é o peso principal, porque se você pensa os corredores logísticos, a política de exportação, de importação, BNDES, Banco do Nordeste, BASA, tudo isso são agências do governo federal. Então, eu acho que é preciso ter calma, ter cuidado nessa comparação e também nessa atribuição de responsabilidade. Você me chamou a atenção do Mais IDH, realmente agora eu fiquei curioso, é possível pegar os municípios do Mais IDH e verificar. Eu não tive esse cuidado específico, porque do ponto de vista geral, eu acho que o balanço para o Estado, apesar de ter ficado no índice composto na última colocação, então o fato da gente estar melhor posicionado no IDH educação, no longevidade, está muito mal no IDH renda, eu acho que isso já é um elemento positivo para a gente pensar o que é que ocorreu aí nos últimos anos no estado do Maranhão. E o que manter, né, e o que mudar. É interessante, realmente. Professor, essa questão da renda, né, vamos embora especificar a questão da renda, que envolve, digamos assim, uma coisa também histórica, né? Temos um estado, somos um estado que sofreu muito, né, nas últimas décadas, pode-se dizer, mas assim, algumas já pode falar século, né? Porque teve uma ascensão, né, o nosso estado, uma certa ascensão em termos até industriais, e essa indústria, ela com o passar do tempo, né, do final do século XIX para o XX, se perdeu ali, se deteriorou, e não teve uma reposição, digamos assim, né, na atualização das coisas. A gente não foi contemplado, digamos, né, com uma indústria mais presente, enfim, uma coisa mais capilarizante também, né? Então, assim, a gente ficou lá no século retrasado, acho que é isso, né? No século IX a gente já fica calculando isso, né? Lá no século retrasado, a gente, de fato, não entrou no século XX, ainda mais no século XXI, com a devida forma, né? Minimamente, né? Enfim, o que esses fatores têm a ver justamente com esse dado que sai agora desse IDH? Então, quando eu peguei esses dados do IDH, eu estava trabalhando também com as informações do Censo Demográfico 2022, que estão disponíveis, e eu tinha preparado para uma disciplina que eu dou para os alunos de Ciências Sociais, os indicadores do Maranhão, indicadores principalmente de rendimento e trabalho, né? Então, quando a gente observa o nosso estado na última posição no IDH do Brasil, principalmente puxado pelo IDH renda, eu tentei mostrar para eles o seguinte: vamos ver, então, o que é que acontece em termos de rendimento médio mensal recebido por um trabalhador, considerando, por exemplo, as atividades econômicas. E aí você vai ver, vamos dizer assim, a importância que tem isso que você falou, de um Estado que tem uma estrutura produtiva mais sofisticada, né? Estrutura produtiva mais sofisticada significa a agricultura é importante, mas muito importante não é para trás da porteira, é para depois da porteira, ou seja, a jusante, beneficiamento, processamento, etc. Então, quando você olha os dados do Censo Demográfico 2022, a renda média mensal de um trabalhador na agricultura no Maranhão é de R$ 866. A renda média de um trabalhador na indústria da transformação no Maranhão era de R$ 2.204. Então, 3 vezes mais. Se você considera, por exemplo, os trabalhadores na saúde, serviços sociais, era de R$ 2.959. E comércio, né, que é talvez o maior empregador, que cerca de 19% da força de trabalho ocupada no Maranhão está no comércio, é de R$ 1.766. Então, o que é que você observa? Se a gente quiser melhorar, sair dessa incômoda posição, deixar para outro estado, a gente vai ter que sair desse perfil, dessa mão de obra, que está empregada principalmente comércio, que é 18%, e agricultura e pecuária, que é 12%. Aí você tem 1/3. Tá? Ou então melhorar, né, vamos dizer, o salário nesses setores. Né? Então, você pode ter uma agricultura, uma agropecuária mais sofisticada, com produtos mais elaborados, né, que você tenha uma melhor remuneração. Um outro aspecto muito importante também, eu fui atrás, no caso do nosso estado, eu peguei os indicadores de remuneração quando considerando as pessoas sem instrução fundamental incompleto,
fundamental completo, médio completo, superior incompleto e superior completo. As pessoas que têm nível superior completo no estado do Maranhão ganham, em média, R$ 4.294. Quem é sem instrução fundamental incompleto, R$ 1.031, ou seja, 4 vezes menos. Então, significa que escolaridade, quanto mais avançado você está no seu nível de escolaridade, melhor o nível de remuneração. E também saiu, também conhecimento de todos, o Maranhão é o estado que tem o menor percentual da população de 18 anos ou mais com nível superior completo, é 9,8%. Então, é o único estado abaixo de 10%, o que coloca aí, vamos dizer assim, a importância de continuar o processo de interiorização da universidade, de expansão do ensino superior. Então, eu diria que são as duas questões fundamentais, né? Melhorar a qualificação, melhorar o nível de escolaridade e, por outro lado, melhorar, diversificar a estrutura produtiva, né? Você não pode ter... eu não trouxe aqui, mas, por exemplo, essas informações sobre a remuneração na agricultura, principalmente são assalariados rurais. Eu desagreguei esses dados para ver com carteira assinada, sem carteira assinada. Um bom percentual não tem carteira assinada, significa, é aquilo que a gente já vem discutindo, uma precarização muito forte desses trabalhadores. E tem que levar em consideração também, né? São números aí de 2022, esse que eu apresentei aqui, censo demográfico. E a gente está em comparação aos números de 2012, né? Digamos assim, que a gente ainda não tinha ainda as questões relacionadas às tecnologias, internet, aplicativos, né? Smartphones, essa coisa toda, nesse período que cresceu bastante. E surgiu aí no meio, né, disso tudo, dessa onda, falsas realidades, eu digo assim, para as pessoas mais jovens, né? As questões relacionadas ao emprego formal, né, que estão sendo deixadas assim, pelas pessoas mais jovens, tirando o peso disso, né? A pessoa, ela pensa hoje na boa, professor, vamos levar em consideração o que é o real hoje em dia. É a pessoa jogar numa bet para ganhar uma grana, ou então ela abrir um canal na internet para monetizar, enfim. A coisa do estudo formal está sendo deixado de lado para esses jovens, né, de hoje em dia. Eu estou falando de pessoas aí, adolescentes mesmo, que têm geração Z. Então, assim, que tem essa noção totalmente equivocada, errônea, de que isso tudo aí, né, que serve de arcabouço para a formação de empregos formais, enfim, a carteira assinada, que é tratada até como piada hoje em dia, né? Com desdém, é uma coisa simplesmente absurda, né? Então, tem que levar em consideração essas coisas também, que estão mais na ordem do dia atual, e lembrando que a gente está fazendo essa comparação com anos passados, né? Enfim, essa atualização, esse F5, né, a gente tem que dar para atualizar a coisa, e é simplesmente absurdo, né, pensar nesse tipo de coisa. E indo aqui para... a gente vai voltar para o Maranhão, para o local também. Indo para o nacional, foi justamente o índice que mais cresceu, que foi o de educação, né? De acordo com os números aqui, que em 2012 era o pior indicador nacional, com pontuação 0,679, né? 0,679, agora se tornou o segundo, está com 0,798, né? Teve um aumento superior a 0,1 ponto, né? Enfim, a educação, no caso nacional, ela melhorou, ela foi a que mais cresceu, né? Sim. Enfim, eu acho que por isso que é importante pensar que essa melhora no IDH é o resultado de investimentos que vem sendo feitos ao longo dos anos no sistema escolar, nos 3 níveis, mas com um papel muito importante da União. E isso tem produzido, inclusive, uma força de trabalho muito mais qualificada. Então, só para linkar com a discussão que você colocou, e o debate que a gente fez sobre a escala 6x1, uma das coisas que não foi só no Brasil, mas depois da pandemia, no mundo inteiro, há uma certa, essa geração Z que vocês falam, uma certa recusa do trabalho, mas não é porque as pessoas deixaram que o trabalho deixou de ser interessante, mas, na verdade, é porque o emprego que tem sido oferecido, né, após 30 anos aí de fragilização do direito do trabalho,
de avanço de reformas neoliberais, são empregos de baixa qualidade, são empregos repetitivos, monótonos, jornadas de trabalhos extenuantes. Então, isso tem feito com que uma parte importante dessa força de trabalho mais nova, que está entrando no mercado de trabalho, que está cada vez mais escolarizada, esse é também um indicador, por exemplo, eu falei do Maranhão, que é 9,8%, você pega, por exemplo, o Distrito Federal, é 35%, a 18 anos ou mais, está com nível superior. Então, você tem um boom da escolarização, a gente pode até discutir que tipo de qualidade, mas, enfim, as pessoas são mais escolarizadas, isso é inegável, e, de uma certa forma, estão recusando esse tipo de trabalho que é monótono, é repetitivo, é desinteressante, né? E aí tem um conjunto de outras atividades que aparecem como um canto de sereia, mas que, no fundo, não oferece perspectiva de longo prazo. Mas, na verdade, esse não é um problema do Brasil, não é um problema do Maranhão, esse é um problema mundial. Eu estava, logo depois da pandemia, eu estava fazendo pós-doutorado na França, e lá também o setor de restauração, hotéis, etc., um problema sério de recrutamento de mão de obra, porque as pessoas qualificadas não querem ficar desempenhando esse tipo de atividade. Levando em consideração também, né, professor, assim, hoje a gente goza, né, de uma taxa de emprego boa, né? O desemprego baixou bastante, está ali por volta de 5%, né, que é considerado um número também muito positivo, né? Menos desemprego, quer dizer, tem pessoas mais empregadas, o que leva a quantidade transformando em qualidade, né? Aí as pessoas se dão ao luxo hoje de escolher o emprego. Antes a gente vinha de uma situação de desalentados, pessoas que nem saíam para procurar emprego, muito influenciado também, né? Muito impactados, melhor dizendo, pela pandemia, e hoje a gente já vive, né? Pelo tempo, né? Foi uma recuperação em um espaço de tempo até curto, pode-se dizer, né? Foi rápido, digamos. E hoje as pessoas elas estão se dando ao luxo de até escolher um trabalho melhor. Não quer um tipo de trabalho e tem a opção do outro. E isso é um sinal muito positivo. Você tem uma melhora, os indicadores de mercado de trabalho são positivos, então você tem a melhor renda média, você tem a taxa de desemprego mais baixa. Então, você está com indicadores, apesar de todas as oscilações da economia, problema aí da crise do Golfo, etc., guerra no Irã, mas você tem uma situação positiva do ponto de vista do mercado de trabalho. Domingo mesmo, o Globo fez um editorial, representando o ponto de vista aí dos empresários, dizendo que a preocupação é que não se está encontrando mão de obra. Alguns setores, inclusive, vamos dizer assim, apresentando essa ideia de uma falta de mão de obra, tá certo? Qualificada, o que não é o caso. É um pouco isso que a gente está falando aqui. O problema é a qualidade do emprego, né? Quer dizer, você tem ainda, como eu falei para vocês, 30% da força de trabalho no Maranhão está ocupada no comércio, tá? Que é um emprego, uma jornada extensa, de alta rotatividade, tá certo? E na agricultura, em atividades que são atividades, muitas das vezes, muito penosas, né? Então, para você melhorar, por exemplo, nosso emprego industrial, aí não chega a 6%, 7% no conjunto da mão de obra ocupada, né? Então, para você melhorar essa qualidade de emprego, você tem que investir numa diversificação produtiva, um pouco o trabalho que eu tenho feito agora, tem essa coisa da nova indústria Brasil, né? Então, o emprego verde, a atividade de descarbonização da economia, é para isso que aponta o futuro e é nisso que a gente tem que apostar. Maravilha. Olha, a gente vai para um break, mas a gente lembra, quer participar também, está aqui o WhatsApp 992172647, tem o nosso chat lá no YouTube também, @Universidade FM 106, só procurar Universidade FM 106 no YouTube e participar também. Giza Franco, vamos fazer um breakzinho rápido, a gente volta já já. Estamos aqui conversando com o professor Marcelo Domingos Sampaio Carneiro, daqui da Universidade Federal do Maranhão, que é professor do curso de Ciências Sociais, doutor em Sociologia e Antropologia pela UFRJ e pela Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais da França,
mestre em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido pela UFPA, com graduação em Ciências Sociais pela UFPA e também Engenharia Florestal pela UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia. A gente volta rapidinho, depois do intervalo, para continuar esse bate-papo aqui. O Instituto Exata confirma. Universidade FM, 87,4% dos ouvintes recomendam a rádio para outras pessoas. É por isso que grandes parceiros estão com a gente. Fique ligado nas mensagens de quem apoia a 106,9. Quando caminhamos com Maria, temos a certeza que seremos conduzidos a Jesus. Eu, Adriana Mello, convido você a ouvir e a rezar com a minha nova música Tudo com Jesus, Nada Sem Maria. Tudo com Jesus, meu caminho, minha luz, nada sem Maria, que ao céu me conduz. Ouça nas plataformas digitais. Um lançamento Paulinas com MEP. Neste domingo, venha celebrar os 30 anos da pioneira do reggae vinil. Festa de comemoração dos 30 anos da primeira equipe de reggae vinil do Brasil. Radiola Reggae e Rádio Zion, com os DJs Marcos Vinícius e Joaquim Zion. É neste domingo, a partir das 4 da tarde, na nossa casa, Estrada da Maioba, Forquilha. Para comandar a festa, os convidados, DJ Neto Miller e Nath Márcio. E a discotecagem da equipe na ponta da agulha, com o DJ Henrique Chaves. Venha celebrar a história. Radiola Reggae e Rádio Zion. São 30 anos da pioneira, neste domingo, na nossa casa. Imperdível. Venha comemorar com a gente. Apoio Universidade FM. 40 anos de talentos no ar. Você está ouvindo Agenda Pública. Logo mais na Universidade FM, 2 da tarde. Rádio Ciência e na sequência Super Tarde 106. 4 horas. Universidade do Reggae. 6 horas. Rádio Ciência e na sequência Sintonia Fina. Sua escolha faz o futuro. Por isso, escolha a Universidade Selma. Infraestrutura inovadora, vivências reais do mercado de trabalho, além do polo de tecnologia e inovação Oxigene Hub. E para quem vive na correria, escolha o semipresencial padrão Selma, que une a flexibilidade do online a encontros presenciais, com aulas teóricas e práticas. Seletivo Universidade Selma. Inscreva-se em selma.br. Onde tem cooperação, tem também apoio, visibilidade, crescimento. Por isso, é muito importante que a sua indústria faça parte do sindicato patronal do seu setor. O sindicato representa a sua empresa perante o governo, lidera negociações coletivas, é fonte de informação segura e o importante caminho para as oportunidades. Associe-se aos sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Acesse www.fiema.org.br. Agenda Pública, para além da notícia. Mandando um alô aqui para Maria Ramos, né? Dando voz aqui à nossa vinheta, não é isso? Giza Franco. Para além da notícia. Para além da notícia, isso aí. Muito obrigado a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui também, tá? Pode participar, 992-17-2647, mandar mensagem aqui pelo YouTube, Universidade FM 106. Hoje, no Agenda Pública, a gente está falando sobre o IDH, né? O IDH que alcançou números, uma pontuação, digamos assim, né? Um patamar, tá aqui, muito alto. E isso é uma coisa totalmente de se orgulhar, é uma coisa que a gente atinge pela primeira vez. Enfim,
e abordar esses assuntos que, claro, não vão se encerrar aqui, né, professor? Porque tem muitos desdobramentos, tem muitos números, essas coisas elas vão aparecendo também com o passar do tempo. É tipo o censo, né? O censo também, ele é lançado, mas esses números eles são cruzados, eles são medidos ali, comparados, enfim. Os desdobramentos e as notícias elas vão surgindo com o passar do tempo, né? Coisa de anos aí, para alguns meses e até anos, para poder destrinchar aquele tanto de... É muita informação, né? Lembrando que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é medido aí pela Organização das Nações Unidas, ele leva em consideração 3 eixos, né? Que é justamente longevidade, né? Cadê? Perdi aqui. Tá aqui. Longevidade, renda e escolaridade, né? Então a gente está falando sobre saúde, educação e renda. Professor, tem dados aqui, professor, que mostram que São Luís, né, ela tem, digamos que se comparado e até superado, né, de acordo com esses números lançados agora do IDH, pelo PNUD, apontando que São Luís está melhor do que até algumas outras capitais aí, né, de estados bem mais fortes. Então, o que é interessante no relatório, né, quer dizer, o PNUD ele tem a base de dados que você pode acessar, então, para fazer os cruzamentos, e tem também a publicação. Na publicação saiu o IDH por região metropolitana, né? Então, eu tive a curiosidade. Então, a região metropolitana de São Luís está em 14º lugar, está certo, à frente de regiões metropolitanas como João Pessoa, Salvador, Fortaleza. Então, provavelmente, porque como aqueles 2 indicadores de escolaridade e longevidade do Maranhão, como eu falei, são relativamente bons, e como a gente tem uma renda mais elevada na região metropolitana do que no conjunto do estado, porque vamos lembrar, o Maranhão junto com o Piauí, o estado que tem o maior nível de população vivendo no meio rural, provavelmente, como a renda é melhor aqui na região metropolitana, então você tem, comparado com o estado, a região metropolitana de São Luís está melhor, mais bem posicionada do que o estado. Então, 14º lugar, à frente de região metropolitana, João Pessoa, Fortaleza, Salvador, etc. Então, esse é um indicador interessante também. Porque eu acho que essa é uma outra dimensão, Alberto. Eu acho que essa ferramenta ela é importante você também pensar políticas públicas. Então, essa coisa, por exemplo, da longevidade. Se é um dado positivo, as pessoas estão vivendo mais, certo. Mas se elas estão vivendo mais, você precisa o quê? Políticas para chamar a terceira idade. Você tem que ter mais equipamentos públicos, você vai ter que ter uma atenção muito mais concentrada nessa faixa da população. Nós estamos vivendo também, isso é muito importante, nós estamos vivendo o período da chamada transição demográfica, né? Quer dizer, a nossa população está cada vez mais velha. Eu puxei também esse indicador do censo 2022, comparado lá com 2012, para a gente mostrar a pirâmide, né? Então, isso, ela vai se invertendo, né? Antes a gente tinha uma população mais jovem, aqui maior aqui na base, você vai aumentando aqui em cima, então, as pessoas com mais idade. Isso significa que você precisa ter um carinho, um cuidado muito especial com políticas públicas para essa população. Então, esse é um aspecto importante, né? Quer dizer, esses indicadores eles precisam ser utilizados para pensar, para planejar políticas públicas. Você melhorou, então, o nível de escolaridade, você está avançando. Então, por que o Maranhão, então, chega... Você tem um gargalo aí. Por que a gente só tem 9,8% das pessoas de 18 anos ou mais com nível superior? Então, significa que a gente melhorou o acesso no ensino fundamental, no ensino médio, mas precisa ainda um investimento maior no ensino superior. Então, eu acho que essas informações são, além importantes, enfim, para registrar o momento, acho que um conjunto de políticas públicas que produziram efeitos, mas também pensar o futuro. Estratégico, né? O número serve para isso. Professor, falar em número, né, especificamente sobre a região metropolitana, o que o senhor acha que é de destaque? Então, nesses dados que eles apresentam, eles não desagregam a informação, né? O IDH longevidade, o IDH educação e o IDH renda. Mas o que eu acredito, né, quer dizer, como as políticas públicas são geralmente mais concentradas, os equipamentos públicos, né, saúde, melhor qualidade nas regiões mais urbanas, e como tradicionalmente a região metropolitana de São Luís concentrou a maior parte dos investimentos de saúde e de escolaridade, eu acho que tem esse efeito, mas eu acho que tem principalmente o efeito da renda, né? Porque como a renda é
vamos dizer assim, o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles do Maranhão, coloca o Maranhão em último lugar no IDH. Então, eu acho que como a gente tem uma região metropolitana que concentra os melhores empregos, tá? Isso é que fez, vamos dizer assim, que a região metropolitana de São Luís estivesse em 14º lugar e não lá na rabeira, como é o caso do estado do Maranhão. Os empregos de melhor qualidade, infelizmente, estão aqui concentrados na capital. Certo. Tem alguma coisa em consideração, né, a levar em consideração? Você falou do campo, né? Enfim, as coisas são mais complicadas. Mas temos o sul do estado, que é muito forte no agronegócio, né? Entre outros aspectos, né? Enfim, o que de dado já aponta para alguma coisa, levando isso em consideração, né? O interior do estado, né? Essas regiões, principalmente, que tem o agronegócio forte. Eu acho assim, nós temos duas regiões assim, que é importante diferenciar, porque geralmente se colocam juntos. Tem aquela região Imperatriz, Açailândia, porque a Imperatriz, Açailândia, você tem uma indústria de papel celulose, que é importante, e você tem uma indústria siderúrgica, né, que é a Aço Verde Brasil, que é, como eu falei, que tem a ver com essa ideia da descarbonização da economia, que é uma produção de aço com baixas emissões de carbono. Tá? Então, isso tem um efeito, vamos dizer assim, é uma região que tem uma estrutura de industrialização um pouco mais elaborada que o conjunto do Estado. Né? Quer dizer, o sul do Maranhão, apesar de você ter algumas iniciativas nesse sentido, é basicamente o agronegócio de grãos. Né? Eu tive dando uma olhada nas informações aí do Censo Demográfico 2022 sobre o mercado de trabalho. Você tem, como eu falei ainda, infelizmente, um salário médio muito baixo, né? A agricultura, falei, a faixa de R$800, tem um percentual muito elevado ainda de desse trabalho que não é emprego com carteira assinada, então um emprego que está na informalidade. Então é preciso talvez uma articulação mais forte, primeiro fiscalização, né, para verificar, segundo uma articulação mais forte com setores empresariais para ver que tipo de adensamento é possível fazer nessa cadeia produtiva. E vamos lembrar o seguinte, o agronegócio de grãos ele é capital intensivo. Tá? Significa o quê? Você tem muito, por unidade de área plantada, por quantidade de produto colhido, você tem muito investimento em capital, em tecnologia, e tem uma geração pequena em termos de posto de trabalho. Ela é capital intensivo, como a gente diz, na economia do trabalho. Né? Então, em termos de ocupação, nunca foi. Você pega o conjunto, se você pega os dados, por exemplo, do Censo Agropecuário, 75%, 72% da força de trabalho no campo é agricultura familiar. Somente um quarto, mais ou menos, isso é assalariado rural. E esse assalariado rural, infelizmente, uma parte importante dele está desprotegido da legislação trabalhista. Uma outra coisa também muito importante, assim, para pensar, e voltando àquele tema da qualidade do trabalho, né, quer dizer, vamos lembrar, a reforma trabalhista no início do governo Temer, ela fragilizou muitos sindicatos, e esse é um aspecto muito importante. Por exemplo, ele está fazendo um levantamento para a qualidade do emprego em Açailândia, do emprego no setor siderúrgico. Você passou por uma produção mais sofisticada de aço, laminados de aço, etc. Você vê os trabalhadores com nível de escolaridade muito mais elevado, mas o salário não melhorou tanto. Por quê? Porque se você não tem sindicato, se você não tem pressão social, isso não é só aqui no Maranhão, em todo lugar, tá certo? Você tem menos capacidade de reivindicar, vamos dizer assim, a participação dos trabalhadores nesse bolo. Então, acho que esse também é um outro aspecto muito importante, né? Quer dizer, as coisas não são por geração espontânea, tá certo? Isso melhorou a economia, automaticamente isso é repassado para o trabalhador. Existe uma disputa entre capital e trabalho e é muito importante você observar setor por setor como isso está organizado, se tem convenção coletiva, se tem respeito à legislação trabalhista, às normas internacionais, etc. Certo. Professor, para a gente já se encaminhar para a finalização, a gente volta para a questão da renda também, né, e no nível nacional, falando, ele faz eu peguei até uma comparação aqui, né, de acordo com esses números, aqui, um cidadão branco do Distrito Federal tem uma renda média 4 vezes superior à de um cidadão negro do Maranhão. Olha só, pegou o Maranhão porque ele está lá no finalzinho, né? Que essa renda de R$ 1.987
para, olha como desce, né? R$ 446,20. É uma coisa brutal, né? Isso. E também um outro aspecto, uma mulher negra brasileira, hoje, né? Ainda vive em um país diferente daquele em que vive um homem branco brasileiro, fazendo a mesma comparação, só que agora com a mulher, né? Então, é uma coisa totalmente discrepante essa comparação, né? Estamos aí em comparação com o Distrito Federal, que tem os melhores números, mas por uma série de outras razões, né, que precisam ser explicadas, claro. Então, a segunda parte do relatório ela é dedicada para um IDH, mas um IDH que mede a desigualdade de gênero, homens e mulheres, e desigualdade ligada à raça ou cor. Então, brancos, pretos e pardos, aí negros, né? Então, nessa segunda parte, você vê, né, quer dizer, que a média esconde muita coisa, né? Que na primeira parte do programa, nós desagregamos os dados do ponto de vista regional, então, desigualdade regional, e tem muita desigualdade racial, tem muita desigualdade de gênero, né? Então, esses dados que você apresentou é isso. Você pega, geralmente, mulheres são menos, os indicadores relativos às mulheres são menos positivos que os homens, e quando você junta mulher com raça, né, pretas e pardas, então negros, você vai ter também um indicador ainda pior. Se você junta os três, gênero, raça e região, foi o caso, você pegou o Maranhão, que está, infelizmente, no último lugar na região Nordeste, aí você teria o pior dos mundos. Talvez isso explique, Adalberto, assim, o quanto, vamos dizer assim, que é um paradoxo, que se diz o seguinte: nós estamos com um mercado de trabalho melhor, uma remuneração média melhor. No entanto, uma percepção muito negativa quando você vê as pesquisas de opinião, que aí você sai dos indicadores de qualidade de vida e você vai para a percepção das pessoas sobre a sua vida, né? Você tem uns indicadores, assim, vamos dizer assim, às vezes muito negativos sobre a situação do país, sobre o futuro do país, etc. Porque aí também aparecem outros elementos que o IDH não pega, por exemplo, que é a percepção sobre violência, que hoje é um aspecto, vamos dizer assim, que perpassa o conjunto da população, não mais só concentrada a Rio, São Paulo, nas regiões metropolitanas, mas um pouco se democratizou a violência no Brasil. Então, aí você tem uma situação, talvez o fato de que o IDH médio ele esconda muita diversidade regional, diversidade de gênero, diversidade de raça, você tem uma percepção muito diferente sobre a qualidade de vida e sobre a situação dos diferentes grupos sociais em nossa sociedade. Certo. Professor, essa é uma questão que, isso tudo que vai ser levado em consideração, está sendo levado já, né? Esses números foram lançados aí há pouco mais de um mês, né? Então, enfim, como a gente já havia dito, né, tem muita coisa para se fazer com esses números, mas, assim, para o senhor que está dentro da academia, dentro dessas discussões, destrinchando esses números, fazendo essas comparações, né? O que vem por aí, né? Qual a expectativa depois, né, de um número, de um patamar desse alcançado? Lembrando, né, que foi a primeira vez que o Brasil alcançou esse patamar de muito alto, né, de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano. Então, Adalberto, sim, como eu falei, né, quer dizer, esses números são importantes para pensar as políticas públicas, né, os desafios que estão colocados. Evidente, nós somos ainda corolário básico disso que a gente está falando, nós somos um país muito desigual. Mas estamos num ano eleitoral, esse número é muito importante. Exatamente, nós somos um país muito desigual, e essa questão da desigualdade significa o quê? Você continua tendo que utilizar políticas de correção da desigualdade, as políticas de ação afirmativa. Esse é um primeiro aspecto que emerge porque você tem muita desigualdade regional, você tem desigualdade de gênero, você tem desigualdade de raça, cor. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, aí entrando aí nos elementos indicadores. Longevidade, as pessoas estão vivendo mais, isso significa que você tem que ter um cuidado cada vez maior com essa população mais envelhecida. Isso tem efeitos também do ponto de vista da Previdência, que você diminui a base de contribuição, aumenta a base de quem vai estar recebendo os benefícios. Tá? Em termos de escolaridade, então você está chegando a um nível cada vez maior de pessoas escolarizadas no fundamental, nível médio. Então, isso obviamente coloca um desafio para a universidade, mas coloca um desafio sobre a questão da qualidade, né? Por exemplo, eu peguei os indicadores, peguei os números de pessoas formadas por curso no Maranhão. As duas principais áreas, educação, que é positivo, que são professores, mas depois vem o direito, no mesmo nível.
no mesmo nível dos profissionais de educação, profissionais de direito. Então, você tem uma proliferação de faculdades de direito, que é evidente que as pessoas procuram por conta de uma percepção sobre o mercado de trabalho, mas é um problema. Você pega, por exemplo, eu fiquei impressionado, os cursos de ciência, o número de pessoas formadas em ciências agrárias é baixíssimo. Tá certo? Então, precisa também, então, uma discussão séria, quais são os cursos que a gente vai investir? Certo? Que tipo de formação, nesse momento... Que a gente precisa, né? Exatamente, para inteligência artificial, enfim, que tipo de atividade. E, basicamente, eu acho, essa questão da renda para o nosso Estado, essa é a principal mensagem, eu diria o seguinte, nós precisamos de diversificação produtiva, nós precisamos verticalizar, adensar as cadeias produtivas. Então, para nós que estamos aqui na Amazônia, a Nova Indústria Brasil, essa política, por exemplo, de investimento na bioeconomia, de atividades de baixa emissão de carbono. Então, por exemplo, nós temos em Açailândia, então, essa Aço Verde Brasil, que pode ser um hub para a produção de aços sofisticado, produto sofisticado com baixa emissão de carbono, que vai poder entrar em mercados mais exigentes, como o mercado europeu. Então, nessa hora é preciso ter planejamento e pensar que tipo de atividade é capaz de oferecer um emprego que esteja, vamos dizer assim, no nível dessa mão de obra jovem cada vez mais qualificada que está se dirigindo para as universidades. E nesse caso, especificamente do aço, né, o beneficiamento, né, para produtos, sim, enfim, trazer aqui não só ser um exportador de aço bruto, enfim, aquela coisa. Exportador de minério de ferro, que é isso que a gente faz hoje, exporta para a China e compra de lá os produtos manufaturados. Mais caro, claro. Muito mais caro. Muito mais caro. Professor, a gente espera recebê-lo aqui em breve, né? Esse nosso diálogo aqui, ele continua, ele é constante, e esses números também a gente vai, com certeza, precisar destrinchar, né? As coisas que forem acontecendo também, da percepção, claro, me mantenha informado, mantenha a gente informado, para trazer para o nosso ouvinte justamente o que pode sair, né? E o que vai sair, o que está, né? Na verdade, já exposto por conta desses números aqui do Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, da Organização das Nações Unidas, que apontam aí que a gente está, digamos que a gente está no caminho certo, né? Precisa corrigir coisas, claro, aspectos de correção, normal, né? Todo estudo dele, ele não vem só com números positivos ou só negativos, é uma mistura, uma miscelânea de coisas que a gente tem que saber utilizar e, claro, estrategicamente poder caminhar com esses números e fazer as mudanças que precisam ser feitas. E, claro, a academia é muito importante nesses aspectos. Estamos em um ano eleitoral e esses números eles vão aparecer, eles vão ser cobrados, elogiados no que for para elogiar e cobrados no que for preciso para a gente avançar ainda mais. Professor Marcelo Carneiro, daqui da Universidade Federal do Maranhão, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui com a gente na Rádio Universidade, especificamente, né, na Agenda Pública. Eu que agradeço, Giza, Adalberto, e volto a dizer que a Agenda Pública é um programa fundamental para discutir os rumos da sociedade maranhense, sociedade brasileira, tá certo? Então, muito satisfeito em poder colaborar com vocês novamente. Maravilha! A gente volta na próxima quarta-feira. Giza Franco, com mais um assunto interessante aqui em Agenda Pública, tá? Contando, claro, com você, na nossa audiência também. Se você perdeu, chegou agora, perdeu, vai lá no YouTube. É só ir lá em Universidade FM 106, o programa está lá salvo, tá? Vai estar no nosso site também, www.universidadefm.ufma.br. Uma boa tarde, uma ótima semana e até a próxima quarta-feira. ZYC 626.